Maker, né? Mas no fundo. Porque é a mesma coisa, acreditar em Deus e acreditar no Salvador da Pátria, né? Verdade. Jesus é um salvador da pátria. Ou você acha que Jesus existiu historicamente? Ou que ele é uma figura que usam... Olha, eu acho que Jesus pode ter existido baseado nas evidências que existem. São poucas, mas tem, né, o Novo Testamento é baseado em 4 livros, né? Lucas, Mateus, Marcos e João. Então existiram essas É isso pessoas, mesmo. provavelmente. Provavelmente. Mas não necessariamente que eles que escreveram isso. Porque antes do Concílio de Nicéia de Constantino, 300 anos depois do cristianismo, 300 anos depois da morte de Cristo, que o imperador romano falou, cara, ok, eu vou aceitar o... Vamos virar cristão. Vamos virar cristão. Nessa época, existia uma porrada de evangelho. Lucas, João, Mateus, aí tinha da Maria Madalena. Tinha, assim, sei lá, mais de 100 tipos de evangelhos. E aí teve o Concílio de Nicéia. Quando Constantino na Roma, por interesse, o cristianismo está crescendo pra caralho. Além disso, a gente dominou um monte de povo que é cristão. Então a Sim. gente precisa manter esses caras em paz. O poder da igreja. É. Na Roma Antiga, a igreja tinha já poder 300 anos depois da morte de Cristo. E o Constantino, esperto, diplomata, trouxe trouxe a religião para sua fazendinha. E ele fez o Concílio de Nicéia. Olha, tá tudo bagunçado. Tem evangelho pra caramba. Chamou os bispos, chamou os sacerdotes. Tá Vamos- criando troço se discórdia, contradiz confusão. aqui, ó. Tem o grupo daquele, É. eles estão brigando. Se metade do meu povo já é cristão, vamos botar uma ordem nisso? E aí ele chamou a galera e eles elegeram os principais evangelhos. Mateus, Lucas, Se Marcos e João. contradizem menos, talvez. Que é o Novo Testamento. Porém, existia vários outros evangelhos que foram excluídos e queimados. Ou seja, o que não for, joga fora porque tá muita confusão. Campanha de proibição. Queima. Tem os pergaminhos do Destrói. Mar Morto também. Que os caras acharam. mó Os tempo pergaminhos de depois. Mar Morto, que foram os caras que botaram no pergaminho, esconderam numa caverna. É um dos únicos vestígios de evangelhos que existiam naquela época que foram queimados. Sim. E aí você tem o evangelho... Caralho, como que você sabia isso, Igor? Cara, tu já viu... Liga a cultura. Caralho, eu Tu fiquei já- impressionado. Tu já cultura. viu Quem Quer Ser um Milionário? Não. Quem Quer Ser um Milionário é um moleque que consegue vencer o jogo Eu Quem sei Quer que é um Ser um filme. Milionário. Aham. Sim. E por causa das experiências da vida dele. Ele sabe as respostas para umas perguntas escrota porque viveu em algum momento alguma coisa Mas que você tinha a não ver. viu essa resposta no filme. Isso é o Não. porquê você sabe. Porque você Isso sabe é o porquê eu sei. uma experiência aleatória que você teve na sua vida. É. Uma experiência muito aleatória que eu tive na minha vida. Isso aí. Sim. Onde é que eu tava? Dos pergaminhos do Mar Morto. Os pergaminhos de amor. E... Mas Que eu sei eram os tudo- únicos vestígios das histórias dos evangelhos que não foram queimadas. Tudo Mas- eu sei meio por cima também, tá Sim, ligado? sim, Sim, sim. mas eu nunca ouvi falar dos pergaminhos de Mar Morto. Não, os né? pergaminhos de Mar Morto eram uma caverna. Encontraram pergaminhos de uma caverna de 4 mil anos atrás. Olha que legal. Que da hora. Ou será que agora... Pergaminhos que tinham sido queimados naquela época. E assim, historicamente falando, o pergaminho de Judas. Tava lá? Sim. Uau! O novo- Existe mesmo. Eu não tô sendo sarcástico, é sério, igual mesmo. O Novo Testamento, Eu tô falando. Mas falou antes. a organização política do Estado daquela época falou: só esses 4 são verdadeiros. O resto destrói. Mas, historicamente, a riqueza de informação que os outros evangelhos têm, porque foram feitos naquela época. Olha a riqueza de informação que tem. Total. Naquela época falaram... Outra não, visão, né? Como é que Judas viu a história? E o pergaminho de Judas fala que Jesus combinou com ele. Você é meu melhor amigo. Você vai me denunciar. Porque eu confio em você. Então, Caralho! Judas não era cuzão no final não das era contas. cuzão. Era o melhor amigo. Por isso que Jesus falou. Você vai me porque eu confio em você. Se tem um cara pra me crucificar, é tu. É tu. Você vai me delatar porque eu confio em você. Caralho! Esse era o evangelho de E tava Judas. lá mesmo, real mesmo isso aí? Na mesma É papo reto época. mesmo? É papo Na reto? mesma época do Novo Testamento. Caralho! Mas aqueles bispos sacerdotes na época local, naquele contexto de época, falou: não, a gente quer esse. Os outros possuem a mesma qualidade histórica. Então, por isso que é legal você ler esses outros pergaminhos, outras vertentes da história. Maria Madalena. Existe o evangelho, não está na Bíblia, porque é apócrifo. Apócrifo é é só que não tá na Bíblia. É o que não o que não está na Bíblia. Mas para mim pertence ao livro. tem o mesmo valor histórico.
Com certeza. Mas Maria Madalena tem um testamento dela. Ela era a principal. Como assim? Não era Pedro. Ela era esposa de Jesus? Olha só. Ela era esposa de Jesus? Ela transava com Jesus? Não era esposa. Ela dava pro Jesus? Não tinha isso. Não tinha isso. Jesus não era tão, né, santo assim, né? Ele que gostava de Não, uma ele não pepeca. era tão santo assim. No evangelho de... qual era o nome dele, do apóstolo? Tem alguns apócrifos que falam que Jesus beijava a Maria Madalena. Olha lá. Tem apócrifos que falam isso. Jesus tem que ser, pô, né? Cara, vivo, né? ele era Alguém que nem a gente. Caralho. Ele era que nem a gente. Você tinha falado, você acredita em Jesus? Que a gente começou a viajar. Assim, eu acredito nele como uma pessoa que era à frente do seu tempo, que foi revolucionária. Legal, ok. Teve várias pessoas assim no planeta. Você teve Gandhi. Steve Jobs. Você teve Steve Jobs. Pessoas à frente. Mas o Jesus era pacifista. Então, assim, na categoria pacifista, você tem Gandhi, você tem John Lennon. Por que não? Ele era pacifista, né? Com as Diz músicas a lenda dele. que ele dava porrada na mulher. Não sei. Sério? Né? Yoko? Diz a lenda. Eu Caralho. nunca vi isso. Reza a lenda. Qual que é a sua bolha, Igor? Cara, então, isso daí eu tirei do Da onde- INPB. Não, INBP. O que é isso? O cu dele. Instituto... Minha bunda de pesquisa. Eu falei errado. É IMPB. Eu nunca ouvi falar. Assim, hoje nós vivemos em bolhas. E se eu reconheço isso, eu não posso criticar a bolha de vocês, porque eu posso estar errado, porque eu tô vivendo a minha bolha. Olha, a bolha do Igor, eu nem É a sei bolha quem do John Igor. Lennon é. tô zoando. Caralho. Aí... Mas assim, a questão é... Isso Eu é sei- impossível. Eu sei que ele é do Nirvana, relaxa. Por exemplo, olha, o que eu sou contra hoje? Eu sou contra radicalismo. Aham. Radicalismo pode estar na política, no futebol, na sociedade. Então, assim, por exemplo, você falou do John Lennon. O que é radicalismo pra mim? Eu lembro que um parente meu chegou pra mim e falou: cara, sabe o Nelson Mandela na África do Sul? Nelson Mandela. Você sabia que ele era terrorista? Terrorista. Aí eu fiquei assim, pô, cara. Não. Não, assim, ele pertenceu na adolescência a um grupo armado. Não, mas ele é terrorista. Ele é terrorista. Nelson Mandela é terrorista. Dilma é terrorista. Nelson Mandela é terrorista. E eu falei, cara, peraí, vamos ver o contexto da época. Na África do Sul foi o último país do planeta a extinguir o apartheid. Caralho. Lá nos anos, quando o muro de Berlim caiu em 89, ainda existia Nossa, apartheid muito pouco tempo na atrás. África do Sul. Eu tava quase vivo. Negros não podiam entrar Igor tava vivo em pra ônibus caralho. de brancos. Tu também. Quantos você tem? Eu tava vivo, eu nasci em 85. Então somos da mesma idade. 30... Você parece muito mais jovem. Muito mais. Vamos ver daqui a 10 anos quem vai estar mais jovem, né? Caralho. Depende de muitas variantes. Mas a questão é, eu acho que as pessoas estão esquecendo o contexto. O radicalismo não compreende o contexto de época. Seja radical de direita, seja radical de esquerda. Esse parente meu veio para mim e falou: Nelson Mandela era terrorista. O que eu sei de Nelson Mandela? Na adolescência, eu falei para esse meu parente. Na adolescência, Nelson Mandela, ele se juntou a grupos armados. Assim como nos Estados Unidos, os Panteras Negras. Porque existia... Porque os caras eram pressionados pra caralho, o nego matava eles, porra. Tava na lei. É. Branco de ônibus de branco, ônibus de preto. Tava na lei, era a Constituição. Então alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa fazer uma coisa. Existem grupos pacifistas, existem grupos armados. Os Panteras Negras eram grupos armados, mas que tentavam lutar pelos seus direitos. E na África do Que não Sul... queriam nada além do razoável. Eu só quero direitos iguais, caramba! Eu só quero direitos iguais. E na África do Sul, o Nelson Mandela na adolescência, obviamente, em uma lei que dizia que o correto era o apartheid, ele se juntou aos grupos armados negros. Obviamente, eu não teria feito diferente. E ele foi preso. E nenhum desses que julgam ele teriam feito diferente também, né? Isso que é louco. Isso que é louco. Ele ficou 30 anos preso. Olha que loucura. O 30 cara, anos. por lutar por direitos iguais, ficou 30 anos preso. 30 Olha fucking a anos. revolta, olha a raiva que você acumula naquele momento. Ele não, ele leu livros, ele se tornou pacifista, e quando ele saiu da prisão e o apartheid acabou, teve
os candidatos à presidência. E pela primeira vez um negro pôde se candidatar à presidência. Nelson Mandela se candidatou à presidência. A tensão da época, era o único país do mundo que estava ainda passando por esse processo, era a elite branca falou, os negros vão ferrar a gente, porque a gente oprimiu eles durante tanto tempo que agora a gente vai ser oprimido se tiver um presidente negro. Uhum. Né? A lógica da elite branca, eles pensavam assim. E eles não estão tão errados, né? Não estão tão Em errados. pensar assim. Porra, caramba. Porque é o que eles vão querer tempo? fazer, com certeza. Quanto tempo? É. Você até consegue justificar. Você até consegue Você justificar. tem que ser muito superior pra não revidar. E o Nelson Mandela, assim que ele saiu da prisão e se candidatou à presidência, ele falou, diante de uma multidão, peguem suas armas. Aí você, caralho, fudeu. Peguem suas armas e joguem no mar. Ele fez uma transição pacífica. Saiu um presidente branco, entrou um presidente negro, que era o Nelson Mandela, e ele falou, galera, eu quero fazer uma transição pacífica. O povo, muita galera estava assim, cara, vamos revidar. Muita galera negra queria revidar. Payback time, bitch. Revidar, vamos revidar. Nosso momento é esse, presidente negro. E o Nelson Mandela falou, não, relaxa, vamos fazer uma transição pacífica, progresso, o país, vamos evoluir o país, eu não quero conflitos. E o Nelson Mandela, ele foi fundamental no meio de uma tensão política, a qualquer momento uma faísca podia gerar uma guerra civil na África do Sul. Ele foi um candidato negro que falou, eu quero fazer uma transição pacífica. Isso não está no contexto da extrema-direita. Isso não está no contexto desse meu parente que falou, Nelson Mandela é terrorista, porque de um contexto da época da adolescência dele. Então, eu acredito que os extremos não compreendem o contexto de época. E aí eu fiquei preocupado com esse meu parente, assim, em que bolha você tá? Para receber essa notícia, Nelson Mandela é terrorista. Em que bolha você tá? Que matéria é essa? Onde você viu isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Em que bolha é essa? E hoje nós vivemos em bolhas. Nós estamos certos em nossas bolhas.